Olá, boa noite. Nossa terça-feira, hoje super especial, a nossa live com o professor Cleiton Alves Físico. E eu já vou chamá-lo para ele entrar com a gente, então sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem, porque hoje a gente vai falar de muita coisa boa e muita energia, sempre como é com o professor Cleiton. Deixa eu chamar ele aqui para entrar com a gente. Peraí. Boa noite, bem-vindo. Peraí que eu vou te convidar. Só um minutinho. Bem-vindos. Olha aí! Boa noite! Boa noite, diretamente do Chile. Ainda não, voltei, tô em Fortaleza já. Ai, Cheguei que bom. ontem. Bem-vindo. Como foi De lá volta à minha. com a Foi família? maravilha. Nossa, eu gravei uma série de vídeos, tá? Inclusive, no meu canal saiu um vídeo hoje, né? É uma série que eu chamei Abaixo de 0 graus. Que Muito frio. legal. Que eu tava vendo agora, você tava no meio da neve, adorei. Muito top, muito legal. E interessante quando a gente vai para um lugar desse aí, né? A gente tem muitos. Eu tenho muitos insights, né? Muitas ideias. Uhum. Porque a gente acaba sair da rotina, né? Então a gente ativa novas conexões neurais e a gente tem novas e novas ideias. Então eu adoro sair da rotina, né? Conhecer novos lugares, novas pessoas. Isso Uhum. vem, ó, vários insights. Que legal. Galera, boa noite. Obrigado, Isabela, pelo convite. Gratidão, tá? Tá aqui mais Ai, uma que bom. vez. E para quem ainda não conhece o professor, na verdade eu chamo ele de professor, gente, que é meu professor da pós, mas ele é um grande físico, é uma pessoa assim de uma inteligência ímpar, trabalha com várias metodologias e com a física quântica, com o Ho'oponopono, com o FT, e é isso que a gente vai aprender um pouco com ele hoje, como a gente pode melhorar a nossa saúde usando essas técnicas de energias de cura, técnicas energéticas de cura, não é isso? Exatamente, Isabela, né? Eu tenho estudado já há algum tempo, né, as terapias energéticas, né? Eu falo sempre que existem dois canais de mudança, né? Existem as mudanças neurológicas, né? As mudanças de hábito, de padrões comportamentais, existem as mudanças energéticas, tá? Uma é mais sutil do que a outra. Porém, uma relacionada com a outra, uma depende da outra, né? E eu tenho estudado, né? Eu especializei basicamente em duas técnicas, que é a EFT. Nós podemos aí marcar outra live para falar dela. E o Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono foi O, uma das últimas. o FT é o quê? Como é que é a sigla? O que que EFT significa é uma EFT? sigla. Pronto, EFT é uma sigla em inglês, quer dizer Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional. Aqui no Brasil ela é conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. Ela consiste em você estimular alguns meridianos, né, do corpo, enquanto você se conecta, isso, tem os pontos chaves, tá? E você se conecta exatamente com o problema, né? E quando você se conecta com o problema, você ativa no teu biocampo os canais que estão bloqueados, porque a memória, Isabela, a memória ela é energética, tá? A gente tem que sair desse mundo aqui cartesiano e pensar que tudo é energia. Então, quando eu falo um pensamento, o pensamento ele não está dentro da minha mente. O pensamento ele é uma conexão energética que está gravado nos meus corpos sutis, tá? Principalmente nos meus corpos sutis, que se expressam, né, fisicamente no meu corpo físico. Mas segundo aí a escala de consciência, inclusive o Amit Goswami, que é um Amit grande Goswami. físico, né? Ele fala que nós temos aí 7 corpos, né? Os corpos espirituais e os corpos materiais. A memória, ela fica gravada não só aqui, mas nos outros corpos, principalmente no segundo corpo, que é o corpo sutil do duplo etérico, né? Nosso biocampo. Então, por isso que às vezes você, quando vai no acupunturista, você pratica uma técnica que nem o Ho Oponopono, que a gente vai falar EFT, a gente soluciona definitivamente um problema, tá? Não é algo só superficial. Você vai na Porém, raiz do problema, seria isso. você vai na reprogramação energética, você alinha os chakras. Porém, entenda o seguinte, se eu guardei um trauma por muito tempo, esse trauma ele causou um colapso, digamos assim, uma reação física, né? Ele se manifestou, ele densificou nessa dimensão no nosso corpo físico.
E aí, às vezes, eu tenho que ter uma mudança energética, né, trabalhar com o Ho oponopono, porém, eu tenho que ter também uma ferramenta comportamental, de mudança de hábito, porque aquilo já foi cristalizado, digamos assim, aquilo já foi materializado. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela talvez esteja suprindo uma carência, uma lacuna emocional, tá? Então, ela tem o hábito de fumar, digamos assim, um hábito físico, porém, internamente, sutilmente, ela está querendo suprir uma carência emocional, mesmo que seja inconsciente. Ah, vou trabalhar a questão emocional. Ok, trabalhei. Desbloqueei aquele canal energético que estava bloqueado, dissolvi aquele padrão emocional. Porém, neurologicamente, tem várias trilhas neurais, né, que ela criou durante os anos que ela passou como fumante. Então, Sim. sempre falo, uma técnica depende da outra. Sim. Às vezes eu fico até um pouco triste, né, que eu vejo aí nesse mundo, né, das terapias, né, tem muitas terapias verbais, não verbais, energética, e fica um falando que a outra é melhor do que essa é melhor do que a outra. Não, gente, as duas, elas se conectam, tá? Totalmente, totalmente. Então, o coach, por exemplo, tem ferramentas do coach que são fundamentais para o processo de mudanças. Então, se eu utilizo uma ferramenta de coaching, tá? Que trabalha mais a parte racional, tá? Emocional, física, com a questão energética, você vai caminhar muito mais rapidamente. Sim. Então, nós estamos entrando numa fase, sabe, Isabela, que as terapias energéticas elas estão cada vez mais tomando espaço, né? E mostrando-se eficazes na cura definitiva de vários problemas. Tá? É o futuro, né? Então, é o futuro. É o futuro, né? E o ocidental ele tem uma resistência, né, no inconsciente coletivo de nós ocidentais de aceitar. A acupuntura mesmo demorou muito tempo para chegar aqui, né, no Ocidente. Você E hoje, aceita também como uma técnica regulamentada pelos profissionais da saúde, assim, no caso, os médicos, pela medicina, né? E para ser aceita também nos planos de saúde. Hoje você já consegue fazer acupuntura nos planos de saúde, né? Antigamente não. Com certeza, né? Hoje nós tivemos aí 28 práticas integrativas, né, aceitas pelo SUS, tá? Então, isso é um avanço extraordinário, ou seja, existe uma abertura. Então, estão se percebendo que nós precisamos tratar o ser como um todo, né? De forma holística, tá? E a gente tem que surfar nessa onda, né? E eu queria hoje falar com vocês também, que a gente conversou muito, eu e o Cleiton, a gente fala de algumas coisas, né, relacionadas ao trabalho e também pela física quântica, que é uma coisa que une a gente, né, as pessoas, a física quântica tem isso, gente, ela une as pessoas. E a gente ele fala muito de Ho'oponopono, e é uma prática que eu pratico todos os dias, né, e aí a gente quer compartilhar com vocês. Aí eu queria que você desse uma abertura pra gente falar como nasceu isso, né? Do Joe Vitale, lá do Havaí, contar um pouquinho pra gente que ainda não sabe o que é o Ho oponopono, professor. Pronto, vamos lá. Eu tenho uma história bem interessante do Ho oponopono, né? Galera, for deixando aí perguntas, no final a gente vai deixar uns 10, 15 minutinhos para responder perguntas, tá? Olha só, o Ho oponopono é uma técnica de cura havaiana, né? Ela nasceu em uma comunidade no Havaí, e foi uma xamã chamada Simeona, né, que criou, né, ela curava várias pessoas daquela comunidade no Havaí com as palavras, com alguns mantras, né? Inclusive estou até com a camisa aqui, ó. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou Perdoe, grata. te amo, sou grato, né? E interessante que a xamã ela começava a curar, né? Ela curava vários problemas físicos e emocionais. Ela começou a dar cursos, né, na comunidade, expandindo um pouco mais. E aí foi um psicólogo, o Dr. Hugh Lane, né, um psicólogo havaiano, ele foi lá fazer um treinamento com essa xamã, né, e ele foi o grande responsável em expandir, né, para o mundo essa técnica do Ho oponopono. Por que ela se tornou tão conhecida? O Dr. Hugh Lane, ele foi contratado por um hospital psiquiátrico, né, lá no Havaí. O objetivo dele era tratar alguns doentes, né, psiquiátricos, que eram presidiários, era uma prisão psiquiátrica. E ele começou, né, ele já entendia, tinha feito o curso, tinha se auto-aplicado, tinha atendido alguns pacientes com o Ho oponopono e tinha obtido grandes resultados. Aí ele, nossa, eu vou trabalhar com esses doentes, tá? E aí a coordenação do hospital chamou ele para conversar e perguntou, Dr. Hugh Lane, quais são os dias que você vai conversar, vai atender fisicamente, né, os doentes? Aí ele, não, eu vou ficar em uma sala isolado, não preciso conversar com eles,
eu preciso apenas do prontuário. Olha só, do prontuário deles. E ele falava que ele passava todos os dias 10 minutos com cada um ali, verbalizando as palavras do Ho Oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. Ou seja, ele se conectava, ele lia a história, né? E aí vem o primeiro princípio do Ho Oponopono, né? Que tudo que está fora está dentro de mim também. Dentro. As memórias, então, né? tudo que eu vejo, parte daquilo está dentro de mim, eu sou um corresponsável. E ele começou, Isabela, a verbalizar o Ho Oponopono, né, intencionando para aquelas pessoas. Resultado, começou um a receber alta, depois o outro, começou a melhorar o clima, né, ali nas celas, tinha alguns presidiários que tinham comportamentos agressivos. Enfim, depois, eu acho, de 6 meses, todos eles receberam alta, né? Então, o hospital teve que fechar, porque não tinha mais ninguém doente. Então, a partir desse evento, né, o Ho Oponopono começou a se difundir pelo mundo, né, se tornar mundialmente conhecido, tá? Mas vamos lá, eu tô até aqui com um livro, gente, que eu indico, né? 2 livros. O primeiro é o livro do Joe Vitale. O Joe Vitale, que é um grande estudioso também da lei da atração, né? Ele conviveu com o Dr. Hugh Lane durante alguns meses, né? E ele escreveu um livro chamado Limite Zero, né? Que é um livro onde ele escreve a história. Muito bom. E tem esse outro livro aqui também, o grande livro do Ho Oponopono, né? Que é de um médico, um biofísico e de um psicólogo, tá? Recomendo muito. E aqui, gente, olha só, eu vou até ler aqui o que ele fala sobre a definição de Ho Oponopono, tá? Que é uma técnica. A minha história, sabe, Isabela? Para quem conhece a minha história, eu passei muito tempo trabalhando em um emprego onde eu não estava feliz, né? Eu era concursado público, ganhava bem, porém estava extremamente infeliz. E há 2 anos eu pedi demissão do meu emprego. E quando eu estava dentro lá, né, do trabalho, né, quando eu ia trabalhar, quando aquilo me deixava pesado, angustiado, eu começava a me auto-aplicar o Ho Oponopono, né? E não foi uma, nem 2, nem 10 vezes que eu tive assim, insights maravilhosos, que me permitiram ter ideias e possibilidades para eu sair dali. O que é que acontece, antes de eu ler aqui sobre a definição do Ho Oponopono? Nós somos seres inconscientes, tá? Nós operamos 90% do dia de forma automática. Nós temos memórias que automaticamente, inconscientemente, comandam nossas ações, tá ok? Então, por mais que eu queira estar presente, que eu tente estar presente, isso é importante, porém eu passo a maior parte do dia operando de forma inconsciente, tá? E qual é o alimento, o ingrediente do nosso inconsciente? Programações. Tudo aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, desde a fase intrauterina até os dias atuais. Um comando, quando entra no nosso inconsciente, aquele comando ele é atemporal e impessoal. Ele vai executar o resultado. Então, se, por exemplo, uma pessoa, uma mãe, que rejeitou o filho durante a gravidez, não queria ter, não era planejado, aquela criança, quando crescer, ela vai ter uma programação compatível com aquele sentimento. Então ela não vai se sentir incluída na sociedade, ela não vai se sentir merecedora, porque aquela programação está a nível inconsciente, que também se confunde com a energia. O que é que o Ho Oponopono faz? O Ho Oponopono ele vai curar essas memórias erradas, mesmo que estejam a nível inconsciente. Então, Cleiton, muita gente me pergunta, eu preciso saber da minha crença para poder modificá-la? Muitas vezes não, tá? Quantas lembranças, eventos, traumas negativos todos nós passamos? Alguns são conscientes, outros não. Fato é, todas as vezes que você faz o Ho Oponopono com a intenção de limpar essas memórias erradas, automaticamente você vai ficar mais presente, vai ter equilíbrio, tá? Teu corpo vai funcionar melhor, você vai ter mais ânsia de ficar comendo doces, comendo bobagens, você vai ter mais consciência, tá? Opa. Ah, Cleiton, é da noite pro dia? Não é mágica, mas eu faço um desafio para você. Inclusive, viu, Isabela, eu passo um desafio nos meus workshops, que é o seguinte, porque assim, gente, o Ho Oponopono funciona muito para relacionamentos. Então, quando você, por exemplo, tem alguma disfunção no relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu marido ou com a irmã, quando você tira pelo menos 10 minutos todo dia, pensa naquela pessoa e repete o Ho Oponopono, pensando naquela pessoa, é impressionante
como o comportamento daquela pessoa vai mudar com relação a você. Aquela pessoa ela vai te tratar melhor, ela vai te respeitar mais, porque na verdade, o que acontece? Quando eu verbalizo esses mantras, que são comandos quânticos, comandos energéticos, eu estou limpando todas as memórias negativas, as energias negativas que estão no meu campo e, por entrelaçamento quântico, eu limpo o campo da outra pessoa. Então, gente, para relacionamentos, assim, é fenomenal. Eu tenho várias histórias que aconteceram comigo mesmo, tá? Lá num trabalho onde eu estava há 2 anos atrás, né? Quando eu tinha uma discussão com o meu chefe e tal, e no outro dia eu sabia que o negócio ia estar pesado, eu passava ali, à noite ia para casa, passava 15 minutinhos fazendo Ho'oponopono. Nossa, no outro dia era impressionante como o comportamento do meu chefe mudava com relação a mim, tá? Então o Ho'oponopono ele funciona. É Real, real, né? Então fica o desafio, tá? Escolhe uma pessoa que você não se relaciona muito bem, tá bom, galera? E faça o Ho'oponopono durante 7 dias. Tira 10 minutinhos, verbaliza, tá, gente, as frases do Ho'oponopono, pensando naquela pessoa. Porque, quanticamente falando, quando eu penso em alguém, eu estou conectado com aquela pessoa, tá? Nosso pensamento, sentimentos, né, as emoções, elas acontecem em um outro plano, um plano sutil, que é chamado plano não local, fora dessa dimensão. Então eu posso pensar na minha mãe que está em outro país e me conectar quanticamente, instantaneamente, naquele instante, naquele momento. Porque, quanticamente, gente, não existe espaço nem distância. Então você pode pensar naquela pessoa que está doente, que precisa de um apoio e fazer o Ho'oponopono, tá? Mas a base do Ho'oponopono, qual é? É que tudo que nós vemos fora é uma projeção interior. Então você está indo para o seu trabalho e você se presenciou um acidente. Aquele sentimento que aquele acidente fez com que você tivesse, aquele sentimento já estava dentro de você. O universo apenas te conectou com aquela situação para lembrar que você tem um sentimento não trabalhado dentro de você. Para limpar então é muito memória. Louco isso. Isso. Então essa memória veio à tona. O que é que você tem que fazer? Apenas limpar essa memória. Então tudo que nos acontece. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, te amo. Existe hoje, Isabela, é bom a gente falar aqui, é um comentário que rola muito, que é o seguinte, existe o que estão chamando de Ho'oponopono da nova era, tá? O Dr. Hewlett, ele fala o seguinte, dos 4 mantras, o mais poderoso de todos é o te amo. Então, se você está num lugar e quer um resultado mais rápido, você pode começar a verbalizar mentalmente para você. Te amo, te amo. Ou então, quando você vai atender um paciente, o paciente está muito ansioso, não é muito nervoso, repete, te amo, te amo, te amo. Automaticamente ele vai receber aquela energia. Ou então para você mesmo, você está muito angustiado, muito ansiosa, repete para você, te amo, te amo, te amo. O Ho'oponopono da nova era, né, que existem alguns estudiosos aí que estão validando, né, ele tem 3 palavras, muda um pouquinho, tá? Isso ainda tem ainda umas contradições, tá? Mas o original é esse aqui, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas diz que a nosso planeta entrou em uma nova era, né? A Terra está em uma nova região da nossa galáxia. Né? Estamos na era do amor, na era de Aquários. E o novo Ho'oponopono são 3 mantras. Eu confio, te amo, sou grato. Tá? Então, faça a experiência. Eu confio, muito te legal. amo, sou grato. Eu não sabia. Eu confio, te amo, sou grato. Vamos testar, pessoal. Cara. Eu te confesso. Eu testei, né, esses dias atrás aí, esses 3, né, em várias situações minhas mesmo. E, cara, assim, é muito rápido. Quem tem acessibilidade, você vai perceber. Eu confio, te amo, sou grato. Sou grato. Sou grato. Esse é o Ho'oponopono da nova era. Tá. Porque dizem que o me perdoe te coloca em uma posição de vítima, de submissão, tá? E, segundo, né, os estudiosos, espiritualistas, metafísicos, o me perdoe, né, ele não está mais funcionando tão bem quanto antes para esse novo momento da energia do nosso planeta, tá? Então fica a dica aí. Mas vamos lá, eu queria aqui, Isabela... Lê pra gente o trecho que você ia falar, que eu fiquei interessada. O quê? Sobre... O trecho. Pronto, eu vou ler aqui, pronto.
Eu vou ler aqui, gente, o trecho do livro, do grande livro do Ho Oponopono. Olha só, o Ho Oponopono significa, a tradução, reparar ou corrigir um erro. Corrigir uma causa que provoca um efeito. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho Oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam desequilíbrio e doença. Em resumo, o Ho Oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Então, gente, a base do Ho Oponopono é o quê? Assumir 100% da responsabilidade por tudo que te acontece. E para você entrar nessa dimensão, né, nessa vibração. É muito forte, né? É muito forte. Tem que ser, cara, tem que ser forte, tem que assumir a responsabilidade. Então, se alguém te desrespeitou, me desculpe dizer, você atraiu aquilo para a tua vida. Aquela pessoa foi apenas uma ressonância do teu corpo, do teu inconsciente, que atraiu aquela situação para a tua vida. Estava interno, né, professor? Então, já estava com você, cara. O sentimento já estava com você. Então, agradeça aquela pessoa, agradeça ao universo. Então, tudo que nos acontece, gente. Você tem a possibilidade de limpar essa memória e curar essa mensagem em você, isso? Isso. Enquanto você se vê como uma vítima, né? Ah, Cleiton, sai de casa, o carro quebrou, o pneu furou, peguei um engarrafamento. Beleza, tranquilo, entendi. Agora, qual era o sentimento naquele momento? Sentimento de desprezo, sentimento... isso, né? O que você está fazendo para atrair isso? Qual a frequência vibracional que você está emitindo, né, gente? É muito interessante a gente olhar isso. Mas só percebe isso quem está o quê? Presente. Quem está atento, tá? Eu sou muito ligado, certo, Isabela? Muito. Eu vou contar um caso meu que aconteceu hoje, tá? Hoje, né? E aí, nós precisamos, eu me considero hoje um metafísico, porque eu vou além da ciência. E tem muitos acontecimentos que a ciência ainda não consegue explicar. Sim. Acontecimentos que são de repetição, que empiricamente aquilo existe, porém a ciência não consegue explicar. E a ciência vai demorar um pouco explicar alguns fenômenos, tá? A ciência está avançando, a física quântica já explica muita coisa. Uhum. Então hoje eu estava saindo de casa, olha só, eu gosto muito de andar de moto, né? Então, gosto de andar de moto, liberdade e tal. Uhum. E já há algum tempo, né, eu estava pensando, refletindo, nossa, cara, como eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tenho uma audiência hoje aí que me acompanha, me produz conteúdo, ajuda muitas pessoas, além da minha família. E moto você fica muito exposto, né? E hoje eu saí de casa, né? A minha moto deu um probleminha, eu insisti, só que o sentimento estava aqui, ó. Vai de carro, vai de carro. E eu insistindo ali, o ego, né? O ego. E aí, amiga, acredite ou não, eu presenciei um acidente, né? A uns 10 quilômetros aqui de casa. Naquela hora, veio muito forte, né? Todas as lembranças, né? Os insights que eu tinha tido antes de sair de casa, né? E naquele momento eu tive, assim, o sinal, né? A ideia, a confirmação de que eu precisava durante algum tempo, deixar de andar de moto, tá? E aí é fato que eu já decidi, né? Vou passar um tempo sem andar de moto. Mas esses são sinais. Você sentiu isso, né? Você sentiu isso. Senti antes. Moto, não, né? Eu cheguei aí, tá? Eu cheguei aí. Só que quando aconteceu o acidente que eu presenciei, eu percebi que naquele momento que eu tomei a decisão, era uma decisão do meu ego, tá? Existem, gente, duas forças dentro da gente. Duas forças, entendam. A intuição e a força do ego, da memória errada. Eu separei até um trecho aqui para eu ler para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, cara. Enfim, não vou encontrar aqui, mas depois eu compartilho. Tá. Fato é, entenda o seguinte. Pronto, encontrei. Olha só o que é que eu estou falando. Quanto mais você limpa essas memórias erradas, lembre-se que nós carregamos muitas memórias, muitos traumas, aprendizados errados, mentiras que nós acreditamos por muito tempo. Quanto mais você limpa com FT, com Ho Oponopono, que é maravilhoso, com autoconsciência, mais você vai escutar a voz da inspiração, que você pode chamar de voz de Deus, voz divina, né? Na verdade, dentro de cada ser humano existe uma centelha que ela fala, que ela pulsa dentro da gente. E quando nós estamos limpos dessas memórias erradas, das artimanhas do ego,
essas memórias, elas submergem no nosso consciente. Lembra, 10% consciente, 90% inconsciente, 90%. tá? Então, o querer, eu quero, eu vou, eu posso, né? Às vezes não está no momento, mas o meu ego quer ir de qualquer forma, porque eu estou operando a nível do consciente, a nível do meu ego. Quando eu tiro o meu ego do circuito, eu escuto a memória. E aí eu sei se é momento de ir ou não, se eu devo fechar uma parceria ou não, se eu devo ler esse livro, o A ou B, se eu devo assistir essa live ou não, tá? Essa sabedoria que está dentro de cada ser humano, ela te conduz, gente, para os melhores caminhos para o sucesso de forma mais rápida. Gente, isso é uma inteligência que está dentro de cada ser humano, E isso porque é como se somos fosse todos um. a sua intuição. É isso? Seria como se fosse a intuição. Pronto, eu vou responder a tua pergunta aqui, ó. Você tem duas maneiras de viver a vida. Isso é o Dr. Hewlett falando, tá? Explicou o Dr. Hewlett. A partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpando as memórias erradas que nós acumulamos desde o nosso nascimento. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Hewlett passou bastante tempo, né, explicando aqui, enfim. Então, gente, lembra, memória e inspiração. Quando nós somos conduzidos pela inspiração, geralmente nossas ações são muito mais assertivas. Quando eu sou conduzido pelas memórias erradas, eu estou como robô, trabalhando no meu automatismo. Então, quanto mais eu limpo o meu interior, quanto mais eu percebo sinais do universo, já que tudo é energia, então, aquela pessoa que eu me conectei lá no banco, né, em um congresso, aquele evento que eu visualizei, né, aquela discussão que eu observei, foram apenas sinais do universo me mostrando algo não trabalhado dentro de mim. Dentro de você. Mas, Cleito, mas eu só vi aquilo ali porque eu estava indo trabalhar. E a nossa mente racional, ela começa a trazer explicações lógicas, racionais, para explicar determinados fenômenos. Gente, nós vivemos em um mundo vibracional, tá? Tudo vibra, tudo é energia, tudo está vibrando e emitindo ondas a todo momento. Nós somos uma onda. As frequências eletromagnéticas, os campos, né? Eles se entrelaçam, né? A gente emite essa frequência, né? Então a gente pode captar à distância essas energias, né? É muito legal. Agora, muito legal. Como é que a gente pode usar essa técnica, essa ferramenta, para a gente direcionar as pessoas que estão aqui e os seguidores e todo mundo a melhorar a sua saúde? Porque eu acho que, assim, é bom nos relacionamentos, tem essa questão do EFT. Como é que a gente pode direcionar a física quântica para a saúde quântica, que você falaria para a gente? O que você dá essa dica? Vamos lá. O primeiro princípio é entender que nós somos co-criadores. Então, nós estamos criando, né? Nós estamos colapsando. Colapsar, gente, é quando é um termo quântico, científico, no qual foi dado para o momento em que o elétron, né, a energia se transforma em matéria, digamos assim, tá? De forma bem simplista. Então, nós somos co-criadores. Nós estamos co-criando a nossa saúde, tá? Então, se você acredita que a tua patologia, a tua doença, ela não tem cura, né, já complicou, porque o subconsciente aceita isso como verdade e ele vai continuar acessando aquela mesma frequência. Então, o primeiro passo para você melhorar algo na sua vida é acreditando que isso é possível, né, trazendo esperança. É tanto que eu falo que a física quântica é a física da esperança, porque ela nos vem trazer esse novo mundo, de qual nós somos co-criadores, nós não somos reféns da nossa saúde, né, da nossa genética, digamos assim. Isabela, eu falo que nós temos 3 canais que nós temos que monitorar. O que entra pela mente, isso que você escuta, né, as pessoas que você se aproxima, é o canal intelectual. O que entra aqui no coração, geralmente o que entra no coração sucede o que entra pela mente. Então, se você assiste, por exemplo, um programa policial, assiste muita notícia negativa, você se permite estar escutando pessoas que estão vibrando na vitimização, na negatividade, automaticamente você vai gerar imagens, diálogos internos que vão gerar mau sentimento. E o sentimento, gente, ele muda a tua vibração instantaneamente.
Então, o que entra no teu coração aqui, gente, também é um canal muito importante. E o terceiro canal, que é a sua especialidade, é o que entra pela boca, né? Os alimentos, gente, são energias, né? Inclusive, a Isabela, na live passada, falou um pouco sobre chakras, né? Cada alimento tem uma frequência relacionada. Então, observe o que está entrando pelos esses três canais, né? Pela sua mente, pelo seu coração e e boca. pela boca. O que você se alimenta. E aí, gente, eu trabalho muito naquela história do budismo, né? De você seguir o caminho do meio sempre, tá? Eu vejo muitas pessoas, Isabela, muito radicais, né? Ah, nunca mais eu vou comer isso, então nunca mais eu vou para a medicina convencional. Não, gente, cuidado com os extremos. Sempre use o caminho do meio, né? Eu falo sempre, né, que o nosso próprio corpo, né, as células, elas se renovam praticamente a cada 6 meses. Nós temos um novo corpo, né? Então, principalmente, Isabela, eu diria que o principal de tudo, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, é você cuidar do mental, tá? E o mental, eu falo o seguinte, é o que você... A quantidade de tempo que você consegue passar focando no momento presente. Quando você sai para o futuro, quais são as visões? Quais são as imagens? Você tem uma visão positiva de futuro? Ou é um futuro de ansiedade, de medo? Eu deixo essa pergunta para você. Porque geralmente o futuro que nós estamos projetando é o futuro que nós iremos vivenciar, que nós atrair. Porque, gente, o futuro não está decidido, porque ainda não foi observado. E como é que nós observamos? Pensando e sentindo, tá? Então, o pensamento, ele te conduz a um futuro correspondente. Porém, o futuro, ele é determinado pela carga emocional que nós trazemos do passado. Então, é muito importante. A gente colapsa, o sentimento é o que colapsa. É o mais importante do que o pensamento, ele cria e o sentimento atrai. É mais ou menos isso? Pronto. O sentimento é como se fosse o combustível daquilo que você busca, né? É como combustível. O pensamento dá forma. Então, enquanto você não tiver clareza do que você quer, vai ser muito mais difícil você entrar naquela realidade. Então, você precisa fechar os olhos e ter a clareza de como será a tua saúde, como será o teu corpo, aquilo que você quer. Porém, se você não acredita no teu coração, se existe dúvida, você descolapsa, você não entra naquela realidade. Porque o nosso coração tem um campo magnético muito poderoso. E o nosso coração guarda muita memória. Inclusive, né, existem alguns estudos do instituto lá da Califórnia, chamado Instituto HeartMath, que eles provaram que o nosso coração, ele antecede o pensamento. Olha só. Então, o nosso coração, por mais imperceptível que seja, quando você tem um pressentimento, ou seja, você antecipou, né, na linha do tempo, você antecipou um evento futuro. Interessante que muitas mães, né, tem muito isso, né, o pressentimento, o filho está em outro país e a mãe sentiu algo que ia acontecer com o filho. Quando acontece, ela, nossa, eu tive um sentimento muito ruim, né, e é exatamente isso. Por isso que eu falo, o sentimento tem que ser nossa bússola, né, tem que ser o principal canal, né, que nós devemos escutar o sentimento. Porém, o que impede de escutar o sentimento, observar o sentimento, é o pensamento. E o julgamento também pode ser? O julgamento, né? O pré-julgamento, o preconceito, né, cara? O preconceito. A gente perde muito, certo, Isabela? Por causa do nosso mapa. Eu falo muito que a gente tem que deixar o universo nos surpreender. Então, por exemplo, eu viajei agora, tirei alguns dias de férias com a minha família e tinha alguns passeios planejados, mas eu deixo, né? O universo me utilize, me conecte com as situações mais importantes para o meu crescimento, o crescimento da minha família. É impressionante que como a gente se conecta com as pessoas corretas, né? Por quê? Porque eu saí do meu ego, eu saí do meu mapa. Mapa não é território, né? Já diz a PNL. Então, eu saí dos meus julgamentos internos e externos e deixei o universo me conduzir. É muito maravilhoso, gente. Então, você que está... né? Você entra no fluxo. No fluxo da vida. E o fluxo da vida, Isabela, é exatamente você, principalmente, acreditar, né? Você acreditar e deixar Deus, né? Essa energia maravilhosa te conduzir. A cada momento, Isabela, dentro de cada um de nós, o Dr. Hugh Lane, ele fala durante o livro
Limite Zero, em vários momentos, né? Ele fala muito sobre essa intuição, que as pessoas de sucesso, né? Inclusive eu estou lendo um livro muito bom do Joe Vitale, chamado O Milionário Consciente. O Milionário Consciente. Que ele fala que até para você prosperar, você precisa deixar a frequência da intuição vir à tona. Se você quiser, por exemplo, eu só vou trabalhar, você fica numa frequência do pensamento, numa frequência baixa ainda. Aí quando você tira ali 15 minutos para meditar, para fazer o Ho Oponopono, para limpar essas memórias, e você começa a observar exatamente o que é que teu coração está pedindo para você estudar algo, falar algo, automaticamente você vai ter um menor esforço e mais resultados. Eu, durante um tempo da minha vida, sabe, Isabela, eu tinha uma crença de que quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu produzia, mais resultado eu ia ter. Tá? Trabalho é importante. Porém, eu tiro, por exemplo, na minha semana, tem momentos, manhã, tarde, que eu vou passear no parque, eu vou fazer esporte, tô nem aí, sento no banco, fico ali observando o lago, observando os pássaros. Esse momento, gente, é o momento do ócio criativo. Contemplação. Ele é fundamental para você deixar a inspiração trazer à tona as ideias que você precisa para os seus projetos, tá? Então, gente, o futuro não está decidido. Porém, como você querer chamar, eu prefiro chamar de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Tem uma mitologia arquetípica, tá, Isabela? Então, por exemplo, Moisés, ele tinha um arquétipo do líder. Abraão, né, trazendo um pouco para a Bíblia, Abraão ele vivia debaixo de uma figura arquetípica do homem de fé, né? Jesus vivia dentro do arquétipo do Cristo, né, daquele que veio trazer o amor. Então, a Isabela, você nasceu para cumprir um propósito, um planejamento. Porém, você é uma co-criadora também. Eu nasci debaixo de uma mitologia, para viver uma mitologia, tá? Porém, eu também tenho poder de decisão, poder de cocriação, livre-arbítrio. Cleiton, qual é o caminho para o sucesso? É quando eu começo a limpar essas memórias. É quando eu me permito me desapegar daquelas interpretações, percepções de quem eu sou, de como é o mundo. Eu me desapego, eu entro numa região, inclusive ele chama aqui estado de ponto zero, que eu vou falar agora há pouco. Você entra nesse estado de ponto zero e você deixa que a centelha divina, que está dentro de cada um, que é a voz da inspiração, a voz da intuição, ela vai te dizer qual é o próximo passo. E aí você começa a ter muito mais sucesso. Então imagine, eu entrei no concurso público há 12 anos atrás. Por que eu entrei? Porque aquilo me gerava mais dinheiro. Estava todo mundo fazendo concurso. Por que eu não ia? Então estava totalmente conduzido pela manada, conduzido pelo meu ego. E ali dentro daquela empresa, né, eu fiz um caminho, eu tive a minha participação, porém eu comecei o quê? A trabalhar o meu autoconhecimento, né? Eu comecei a estudar física quântica, comecei a fazer o Ho Oponopono, comecei a limpar essas memórias erradas. E o que é que aconteceu? Eu comecei a escutar a voz da intuição. Eu entendi que naquele lugar eu não ia gerar muitos frutos. Assim como eu estou gerando aqui, agora, né? Produzindo conteúdos, viajando, fazendo workshop, palestras. Então, gente, não tenha medo, tá? Não tenha medo de seguir a voz do teu coração. Como que você mudou a sua rotina, a sua vida? Como é que foi essa transição? Porque eu vejo que muitas pessoas fazem hoje transição de carreira, né? Eu sei que a gente está falando sobre saúde, mas eu acho que o mais importante, gente, da saúde é a gente estar conectado com o nosso propósito, com a nossa verdade, entendeu? Como é que foi essa sua transformação? Como é que foi isso? Isabela, a gente está meio que fugindo do tema, mas enfim, gente, deixa Deus conduzir aqui, né? Olha só, falando em saúde, quando eu estava no meu emprego público, todos os meses eu tinha um resfriado, uma gripe, tinha uma rinite tremenda, vários problemas, né? Não dormia bem. Hoje, cara, minha saúde, eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um resfriado, uma gripe. Cara, meu sistema imunológico, resistência, energia. Então, gente, entenda o seguinte, a energia, né, ela vem de vários cantos do mundo, tá? Vem do alimento, alimentação é importante, porém, existe uma energia vital, né, o prana, o chi,
que quando você está alinhado, fazendo aquilo que você ama, aquilo que é divertido, você recebe essa energia. E é como se você não estivesse trabalhando, é como se você não se cansasse tão rapidamente, tá? Então é importante demais. Então, como é que eu fiz a minha transição? Sabe, Isabela? Isso aqui daria uma outra live. Mas eu entrei, né, nesse emprego, né, e ganhava bem, estava bem feliz no primeiro mês, segundo. Quando chegou lá pelo sexto mês, ali que eu estava naquela empresa, já não estava tão feliz assim. E com 3 anos eu decidi, cara, isso aqui, cara, é horrível. Meu Deus, eu não quero isso para minha vida. E eu juro a você, eu dormia e acordava pensando em uma forma de sair dali. Só que, racionalmente, para mim, a minha crença é que era impossível eu sobreviver fora dali sem aquele salário, né? E aí eu comecei um processo de coaching, de terapias, de autoconhecimento, e isso me fez ir fundo, né? Eu lembro que em 2013 eu tive acesso à EFT, eu comecei a me trabalhar, né? Eu atendia já como terapeuta, trabalhava lá na Petrobras e também como terapeuta, né? E o que eu falo, o que foi fundamental para a minha vida, para eu ter essa coragem, para eu ter essa ousadia, digamos assim, né, de sair desse emprego que está vivendo a vida hoje. Foi exatamente encontrar dentro de mim, primeiro, o meu propósito, a minha missão. O que é que eu vim fazer aqui nesse planeta? O que é que eu faria pelo resto da minha vida se não fosse por dinheiro e nem para agradar ninguém? Né? E aí eu descobri, cara, como eu faço bem isso, como eu tenho essa intuição, como eu gosto de estudar as terapias. E aí, com 7 anos de empresa, eu decidi, né? Decidi. E aí eu já estava planejando, já estava... É óbvio, gente, que isso não foi algo assim emocional. Foi algo emocional e racional. Eu criei um plano de transição. Tá? Então, eu tinha uma quantidade, uma reserva financeira que eu precisava acumular para poder ter a coragem, né, e de pedir demissão. Foi planejado. É óbvio que eu não cheguei na meta lá, financeira, mas teve uma hora lá que eu chutei o balde e pedi demissão. E quando eu estive aqui fora, que a minha mente não tinha mais outra possibilidade a não ser dar certo, minha amiga, eu cresci em um ano o que eu não cresci em 4 anos. Porque a minha mente, ela não... Uma dica poderosa para você. Se coloque em situação de desconforto. Se coloque em situação de desconforto. Porque é nessas horas que vai brotar do teu inconsciente as tuas maiores crenças, os teus maiores bloqueios, tá? É o que os americanos chamam de jogar o chapéu do outro lado, né? Queimar a ponte. Então, às vezes, Isabela, eu tô fechando um workshop em uma cidade, o que é que eu faço? Eu já fecho o local, eu já pago 100% do local do evento. Por quê? Porque eu não dou chance para minha mente voltar atrás. E a nossa mente, ela é naturalmente sabotadora, procrastinadora, tá? Então fica a dica. Se você quer mudar algo na sua vida, joga o chapéu do outro lado. Ah, cara, eu não consigo entrar na academia. Cara, fecha o plano anual, tá? Fala para todo mundo, fala para tua mãe que você vai perder 10 quilos. Se comprometa, tá? Porque nossa mente é naturalmente sabotadora, tá? Isabela, e tinha outras coisinhas aqui que eu queria falar, só para fechar, e a gente abre para perguntas. Pode ser? Tá. Não, fica à vontade. Eu adoro que ele está conduzindo a live. Ele já faz live, já tem muito tempo. Eu estou fazendo as diárias e convidei ele. Tem tanto assunto que eu fico encantada com o que ele fala. Mas, gente, a gente pode usar a física quântica, o sentimento, pensamento e o que entra no nosso coração e que entra na nossa boca para tudo. Isso é saúde quântica, né? Eu acho que o que a gente pensa do nosso corpo, ele vai se tornar realidade. Então, a gente precisa escolher bem o que a gente vai ingerir, o que a gente vai pensar e sentir a respeito de nós mesmos. Então, assim, é tudo um contingente inteiro. Não tem início nem fim. Eu acho que a saúde é o que a gente pensa, sente, faz, acredita, respira. Então, é um total, né? Mas conta mais, professor, o que você queria falar pra gente? É legal tu falar isso, sabe, Isabela? Porque exatamente o que tu trabalha, né? A nutrição funcional, holística, né? Então, se você tá comendo além da conta,
existe uma carência, né? Carência inconsciente, emocional dentro de Está você. querendo suprir alguma coisa, né? A comida está entrando Isso, como uma válvula aí de escape de algum uma desequilíbrio, né? bengala. Fica já uma dica, olha só. Eu era um cara que eu comia muito doce, né? Hoje, praticamente, estou eliminando o doce da minha vida. E eu usei muito o Ho oponopono, tá? Quando eu percebia, né? Tipo, eu tinha uma tradição aqui no Ceará, meu pai, todos os dias, era rapadura no almoço. Rapadura, né? Aqui no Ceará e tal. E eu me casei, trouxe essa tradição para minha casa, e aí eu eliminei. Porém, toda vez que eu tava com aquela ânsia de comer doce, eu fazia o Ho oponopono, né? Interessante que o Ho oponopono, ele não só, ele transmuta essas energias inconscientes, negativas, em luz. Porém, ele também te dá Indesejáveis e insights. duradouros. É. Isso, ele te dá insights. Por que que eu tô com essa ânsia? Uma vez eu tava, né, com um momento bem assim decisivo. Nossa, cara, como eu não como? Cara, eu vou fazer um Ho oponopono aqui. Eu sinto muito, te amo. Pra mim, tá? Pra mim, pra criança interior, Sim, sim. né? Você faz o Ho oponopono sempre para você, tá? Para a criança que está dentro de você, porque tudo que você vê fora é um reflexo seu interno. E aí Uhum. via muitos insights da minha infância, né? Relação com minha mãe, com meu pai, é muito interessante. E eu É. até aconselho, né, que você anote, escreva esses insights quando vem, porque dentro de uma lembrança você pode desmiuçar em vários outros eventos. E esses Aham. eventos você pode trabalhar com o Ho oponopono. Tá. Ô, Eu queria gente, eu vou falar. disponibilizar para vocês, só te interromper, Cleiton, a oração completa do Ho oponopono e vou colocar também um vídeo no YouTube que eu sempre uso pela manhã para começar o dia, para que vocês possam começar a inserir isso no cotidiano de vocês, na rotina de vocês, e que vocês experimentem por si mesmos as maravilhas que isso pode fazer na vida de vocês, pessoal, financeira, espiritual, amorosa, saúde, prosperidade. Então, que vocês possam sentir isso. E depois a gente vai mais para frente verificar o feedback de vocês de como vocês estão prosperando. Porque o mais maravilhoso é quando todo mundo prospera junto. Lembrando, gente, que é a consistência que vai te levar longe, tá? Não é fazendo algo extraordinário que vai mudar a tua vida. É fazendo algo simples de forma consistente. Lembra disso, tá? Eu tive muito resultado, né, quando eu comecei a fazer algo simples durante muito tempo. Em 2017 eu Tá? decidi, vou gravar um áudio por dia, né? Inclusive eu tenho um grupo do Telegram e eu gravei 500 e tantos áudios. Todo dia eu gravava um áudio e isso me gerou muitos resultados. É Mas vamos lá, mesmo? Isabela, eu queria falar. Sério, 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 tá? Ah, Inclusive, Isabela, me permita aqui fica divulgar, à né? vontade. Eu vou realizar um workshop, gente, a partir da próxima quinta-feira, um workshop chamado Física Quântica na Prática. Então, são 5 aulas, 5 lives, quinta, Tá? sexta, sábado, domingo, segunda, onde eu vou falar sobre, cada live eu vou falar sobre um princípio quântico e como você fará para aplicar na sua vida Na prática. sua vida. Então, eu vou falar sobre estado de ponto zero, vou falar sobre entrelaçamento quântico, princípio da simetria e outros princípios, tá? Vai ser Então, quem online, quiser, Cleiton? online, a Nájila, a minha assistente aqui, ela colocou o link aqui nos comentários, ó, Boa, bit.ly Nájila. barra workshop-quântica, tá? Então, você vai Tá. entrar, vai ser um workshop exclusivo para quem está dentro do grupo do WhatsApp. Então, clicou aí, vai entrar em um grupo e lá Aham. dentro a gente vai divulgar as lives, tá, gente? Vai ser Tá, muito ô legal. Nájila, eu vou te pedir depois para enviar esse link para mim, que eu coloco no story para a galera, para eles conseguirem acessar, quem não conseguir daí, tá, gente? Para a gente não perder as últimas informações do professor, que ele vai dar essa última contato, e aí nós vamos abrir para perguntas para vocês. Show, valeu. Então, galera, aguardo vocês lá no workshop. Então, Isabela, eu queria falar sobre o estado de ponto zero. Vou ler rapidinho aqui, tá? Isso é muito Tá? importante. Isso aqui, o estado de ponto zero foi um termo que foi cunhado, foi batizado pelo Albert Einstein, tá? Tá? Então, olha só o que é que o Dr. Hewlett fala. Tá. Não existe nada no zero, estado de ponto zero. Nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas e essas memórias substituem o zero. O Tá. retorno ao estado de ponto zero requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Tá? Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha
e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais será vos dado por acréscimo. Ou seja, a inspiração. Porém, o reino de Deus, ele quis se referir ao estado de ponto zero. É de lá que brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde e a paz. É lindo, gente, é lindo. Maravilhoso, maravilhoso. O que é o estado de ponto zero? É quando eu me desprendo de quem eu sou. É quando eu me desprendo do meu subconsciente. Então, por exemplo, quando você está em estado de meditação profunda, né? Você vai ali, aquietando os pensamentos, entrando em estado de alfa, né? Alfagenia. E naquele momento, gente, o que é que acontece segundo a teoria do Ho Oponopono? Você se conecta com a supraconsciência, com os corpos Cósmico, mais a consciência sutis. cósmica. Isso, e várias memórias são transmutadas, várias memórias erradas, vários aprendizados errados são transmutados em amor, em luz, que é a nossa origem. Por isso que quando se medita durante 15 minutos, 10 minutos, né, vários problemas de saúde melhoram, né, você tem mais controle sobre a tua alimentação, você atrai novas situações, porque é o momento que você permite que a divindade opere dentro de você. Enquanto você está na resistência, enquanto você está na frequência do teu ego, do querer, com as preocupações do que está acontecendo aqui, gente, a matéria é 1% de tudo que existe. De tudo que existe. 1%. Então, você se preocupar com a tua vida material, gente, você está se preocupando com 1% e deixa 99% para trás. Então, se liga, gente, cai a ficha, entende? Então, entrar em estado de ponto zero é você permitir. Todo dia você precisa entrar em estado de ponto zero. Para quê? Porque é nesse momento que a divindade opera e começa a trabalhar dentro de você, gente. É uma experiência inigualável e você terá grandes insights, grandes ideias. Né? O teu corpo vai operar melhor. Pode falar. Cleiton, você tem uma meditação do ponto zero, né? Eu tenho uma meditação, tá? Eu posso passar o link para ti, tu compartilha também, tá? Eu posso compartilhar. Claro. Vai Inclusive, ter bastante coisa para o pessoal fazer. Vai ter. Inclusive, né, só para a gente abrir para perguntas, eu tenho um curso, né, chamado Infinity, Cure a Sua Vida com o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é bem mais profundo, né? Não dá para a gente falar tudo em uma live. Então, quem tiver interessado, depois vai no direct, que eu passo o link lá do curso. É um curso bem acessível. Quem tiver interessado, mais informações. Mas, enfim, vamos abrir para perguntas, gente. Temos, eu acho que uns 8 minutinhos, né? Falo demais, né, amiga? Não, mas tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, querem abrir alguma pergunta para o professor, para ele poder... Eu chamo de professor. Tem problema, Cleiton? Não, né? Tem não, amiga. Que é isso. Ó, tem Fica à vontade. Pessoal que te saudando. Tem muito que aprender Chile, também. Do sul do Chile. Essa live vai ficar disponível sim, viu, gente? Eu vou deixar até amanhã de manhã, tá bom? O pessoal agradecendo. Show. Alguma pergunta especial, gente, pro Cleiton, para a gente poder finalizar? Eu só queria deixar registrado aqui para vocês que a gente está com um trabalho já. O Cleiton tem os cursos deles, né? A gente tem também. Eu tenho um grupo já. Em breve tem um curso para vocês. E aí a Flávia está perguntando, ó, da técnica BSH. O que é? É uma técnica sua? Essa técnica, gente, é uma técnica chamada Body Self-Healing, né? A técnica de autocura do corpo. É uma técnica que nasceu, ó, de estado de ponto zero, de meditações. Eu fui montando ela, montando. E é uma técnica que eu estou disponibilizando também, tá? Depois, quem quiser, vai no meu direct que eu compartilho. Eu recebi ela, gravei um vídeo passo a passo. E tem pessoas que estão praticando há poucos dias com resultados fantásticos. Ela envolve Ho Oponopono, FT, Grabovoi e outras técnicas, né? Mais de forma neurológica, tá? Então, olha só, a Flávia tendo resultados maravilhosos. Gente, ela é fantástica. Eu falo sempre o seguinte: quem conseguir parar nesse mundo frenético, mundo competitivo, de que vence o mais forte, quem conseguir parar e olhar para dentro, vai vencer, vai partir na frente, tá? É sério. Então, por muito tempo eu resisti, eu estava ali meditando 30 minutos, quero passar para 1 hora, tá? Quero passar para 1 hora de meditação, e quanto mais eu paro e me conecto com a sabedoria interna, mais eu cresço, mais insight eu tenho, tá? Porque você estando parado, mais
tudo está vibrando, tudo está em movimento, Uhum. tá? Então tem que trabalhar. Olha, várias Mas lembra do pessoas falando princípio aí. 90-10. Maravilhoso. O Galera pessoal tudo está falando, fazendo, que já chegaram legal. umas três aqui, eu já te falo, ó, mas tem uma seguidora nossa falando como vencer o medo com a física quântica, Cleiton. O medo, gente, é algo bom e ruim, né? O medo é bom porque ele nos protege, ele propaga a sobrevivência, né? Porém, ele é ruim quando ele trava, né? Ele trava a gente. Geralmente, o que é o medo? O medo é resultado, o medo que paralisa, que te trava, que te impede de viver uma vida tranquila. É exatamente o resultado de uma programação inconsciente disfuncional. Você tem vários programinhas rodando, softwares rodando, que você aprendeu lá na tua infância, que estão te paralisando. Então, autoconhecimento, aplica muito a Ponopono. Se possível, faça terapias, contrata um profissional, porque é uma pessoa que está, às vezes, dentro de um medo bem profundo, né? O medo que paralisa, ela está tão envolvida dentro daquela situação emocional que ela não consegue enxergar as saídas. Então, o profissional, às vezes, ajuda bastante, tá? Mas pratique o Ho oponopono no momento em que o medo bater, no momento em que você tiver um sentimento Para negativo. limpar Vai essa lá, memória. eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. A E oração também agora funciona o bastante. novo também, eu confio, eu te amo, sou Te grato. amo, sou grato. Isso, cara, Ó, isso também funciona, tá? Você pode usar o Ho oponopono da nova era. Tá? Tem mais alguma o pergunta? Cleiton, o Bruno está perguntando aqui sobre ele já, na verdade a gente falou no início, Bruno, como o Dr. Len fazia transformar os presidiários, como ele fazia? Ele fazia só por tocar os prontuários, né? Então era por entrelaçamento quântico, né? Ele fazia pela força do pensamento. Isso. Ele teve um contato, sim, ele teve um contato lá com os presidiários, né? Viu, visualizou, porém ele trabalhava no campo deles, no biocampo. Quando eu trabalho do sistema mais sutil para o menos sutil, eu resolvo o problema em definitivo. Quando eu trabalho do denso para o sutil, eu não resolvo, tá? Então o Dr. Hewlett teve um primeiro contato, pegou os prontuários, ou seja, naquele momento o biocampo do Dr. Hewlett se entrelaçou, se conectou com o biocampo daqueles doentes. Então ele fazia, olhando, ou seja, ele passou a ser o quê? Corresponsável pelo problema que ele estava visualizando. Ele começou a limpar nele exatamente aquele problema que ele estava visualizando. Automaticamente, né, ele limpava o campo, o biocampo da pessoa correspondente. Princípio do entrelaçamento quântico. E nós estamos entrelaçados, gente, com várias e várias pessoas. Quanto maior a afinidade emocional, maior a conexão, tá? Então, se você é mãe, pai, marido, mulher, você tem uma grande participação na vida do outro, tá? Porque Gente, tem não é muitos átomos maravilhoso entrelaçados. isso? Não é maravilhoso isso? Que a gente começa a ver que a gente vai funcionar por telepatia, os outros vão pensar, a gente vai saber, a gente está todo mundo conectado. E é comprovação, massa. tá, gente? Não é nada místico, não. É comprovado cientificamente. Ó, Olha a só a pergunta do Andressa, André aqui. pode Andressa. falar. Pode No meu falar. trabalho, sempre convivo com chefes sem nenhum equilíbrio emocional. O que devo fazer para sair dessa frequência? Posso Andressa, falar? pode falar, Isabela. Quer falar? Ho'oponopono. Pronto, tá Ho'oponopono, tá? Interessante que essa repetição, Andressa, já me traz alguns insights, tá? Por que é que você anda atraindo pessoas, chefes, né, que têm esse mesmo comportamento? Será que existe na figura deles uma figura paterna, né? Uma figura de alguém que ficou presa no teu campo, no campo da memória do passado? Então, independentemente disso, faz exatamente o Ho oponopono para aquele sentimento que o chefe faz despertar em você. O que é que você sente quando está perto dele? É raiva? Tá? Mas geralmente, situações repetidas, você está vivenciando padrões paternos, tá? Fica ligado muito nisso, tá? Então, nós projetamos, nós atraímos relacionamentos no trabalho, amorosos, pessoas bem parecidas com pessoas que ficaram presas na nossa memória, nossa matriz emocional do passado, viu? Uhum. Será que eles vão cair a nossa conexão uma hora? Adri, olha só, a Adri aqui fala assim, ó. Tenho esse problema com minha chefe, que só reclama e é negativa, ansiosa. O que faço? Pois é, Adri, né? Adri, o problema não tá nela, tá? O problema tá em você. Me desculpa falar, Manda tá? luz pra ela, manda luz pra ela. Manda luz, exatamente. Cura em você, tá? Porque Quando ela você vai olhar começar a pra curar em você, você, Adri.
ela vai te esquecer, cara. Ela vai te tratar de forma diferente. Ela É vai impressionante. você mandar a luz para As ela. frequências, gente, elas operam por ressonância. Então, se você dá uma frequência da luz, ela não vai nem te enxergar. Ou então, quando ela tiver uma vibração muito boa, ela vai te olhar. Nossa, como tu tá bonito e tal, como tu tá legal. Entende? Ressonância. O mundo